Então, quando eu escolho começar esse curso pegando um artigo de 15 páginas de um filósofo espanhol do século... um filósofo espanhol do século XX, tem um motivo, perfeito? Que motivo é esse, Ítalo? É o seguinte motivo. Nesse livro Ideias e Crenças, nesse artigo Ideias e Crenças do Ortega, e depois esse artigo ele é melhor trabalhado no livro do seu discípulo, Julián Maria, chamado Estrutura Social, salvo engano, é no Estrutura que está ele trabalha bem essa ideia de ideias e crenças na formação da sociedade. O que a gente observa é o seguinte, e é aqui que a gente vai ficar um pouco de tempo para a gente entender, é o seguinte, olha só, olha para você e eu olho para mim, beleza? Vamos lá. Você sai de casa de manhã, abre a porta da tua casa, sai do teu condomínio. Calma lá. Você não se perguntou se o chão vai permanecer ali ou se ele vai mudar de lugar. Você conta com isso. É óbvio, né? Você acorda e dá bom dia para sua esposa, né? Dá bom dia para seu marido. Você não se pergunta, mas será que aquela pessoa é um indivíduo consciente de si, tem consciência das palavras e a mente dela consegue conectar a minha voz com a sua com o seu universo interior, articulando a pergunta com uma capacidade de resposta, vai me responder algo coerente? Ninguém não faz isso, entende ou não? A gente simplesmente vive, né? Quer dizer, o que são essas coisas com as quais a gente conta e nas quais a gente está? Isso é o que o Ortega chama de crenças. O que são as crenças? As crenças são o chão no qual a gente pisa. As crenças, elas são o ar que a gente respira. As crenças são como que, quase isso, uma pré-consciência que permite a nossa vida. A nossa vida narrativa humana. A gente não se questiona sobre essas coisas. Eu não estou perguntando se a minha mulher... Ela não pergunta sobre esse negócio. Agora, olha só que coisa curiosa. Agora, quando o chão da minha rua cede, ou quando eu vejo um vídeo no YouTube de uma cratera que se abre embaixo de um japonês que estava no bar e ele cai lá dentro, vocês já viram esse vídeo? Eu já vi. Ou seja, ele está manobrando o carro, aí quando ele manobra o carro cede, ele cai dentro de um buraco cheio d'água. Eu acho que ele morre, porque não tem como sair dali, não tem como abrir a porta. Morreu. Aquela tua criança tá abalada. Fala, caralho, será que agora acontece isso comigo também? Ou então quando você tá... De repente tua mulher ficou maluca, né? Ficou doida. Pronto, saiu de si. Teve alguma coisa na cabeça dela. Deu uma desconfigurada ali, curto-circuito, né? Os fios desencapou. Aí você fala com ela uma coisa e ela responde outra. Tá em outro mundo. O que acontece contigo? O teu conjunto de... Aquela tua crença inabalável que o chão é firme e que existe uma consciência estável do outro lado que entende o que você está perguntando, articula o seu mundo interior estável e te responde algo coerente, é abalado, perfeito? Então o Ortega está colocando para a gente mais ou menos o funcionamento da nossa inserção na realidade. As crenças, elas são aquele lugar no qual... as crenças são... Bem, nós estamos nas nossas crenças. As nossas crenças, elas são orientadores pré-conscientes das nossas ações. A gente não fica se questionando sobre as nossas crenças. As crenças, elas não podem ser... Atenção. As crenças, elas não são questionadas até o momento em que elas são. Até o momento em que acontece algo que eu testemunho, e aí eu preciso, pela primeira vez, atenção, formular uma explicação que permite que eu continue vivendo. Olha, eu vi o chão abrir embaixo do japonês que estava sentado no bar. Do nada. E cai na porra de uma cratera. Bem, eu formulo uma coisa, alguma ideia, por mais estúpida que seja, vai ter que aparecer na minha... Eu vou ter que explicar. Falei, cara, ok, mas é que ali tinha uma infiltração. Aí eu começo a ter que explicar coisas que antes eu não precisava explicar, eu simplesmente vivia, né? Então a minha esposa, não, aqui tem o transtorno mental, mas tomar remédio, aí também vai ficar bem, aí tá ótimo, também aquilo ali foi só um surto, depois vai passar, né? Eu tô explicando alguma coisa. Eu tô dando uma explicação, porque a minha crença, que antes era inocência, isso chama-se de inocência, né? Eu tinha um estado de inocência acerca, por exemplo, da firmeza do chão ou da estabilidade cognitiva de uma pessoa. Era uma inocência. Eu falei, olha, sei lá, eu nunca pensei sobre isso, até a hora que você precisa pensar. E aí, quando você precisa pensar, o que isso significa? Você precisa formular uma ideia. Você precisa formular uma ideia. Beleza? Você precisa formular uma ideia acerca daquilo. E aí, o que acontece contigo? Pode acontecer várias coisas. Você pode ter recursos imaginativos, recursos científicos, recursos poéticos para tapar aquele buraco da tua crença. Ou você pode não tê-los absolutamente.
e passar a viver com uma insegurança brutal. Esse é um pouco o estado do mundo. Esse é o estado do mundo. A gente está num momento de crise das crenças e ausência de ideias. Esse é o estado do mundo pós-moderno, é onde a gente está agora. A gente está num mundo onde todas as suas crenças, ou todas as crenças da sociedade, né, as crenças das pessoas, perdão, elas são a todo instante confrontadas e há uma ausência de ideias que permite com que os sujeitos individualmente reconstruam, repavimentem o seu caminho. O que acontece? Acontece o que a gente vê aí, né, no mundo hoje. Loucura, doença, depressão, ansiedade, angústia, falta de sentido, medo profundo, desorientação absoluta, né? Da onde vem essa coisa? Essa coisa vem do confronto das crenças fundamentais e da ausência de ideias satisfatórias. Perceba por que eu digo que é ausência de ideias, porque estamos num momento no mundo onde há poucas ideias. O debate cultural, o debate científico mesmo, a própria crise, a crise da confiabilidade na ciência, a gente está nesse momento do mundo. Então a própria crença na ciência como orientador está abalada, por mais que a gente vê notícias sobre isso, a gente ouviu falar. Então vamos lá, deixa eu definir para vocês, para a gente escrever assim, o que são crenças? Eu até escrevi aqui. As crenças são o substrato mais profundo da nossa existência. Algo tão fundamental que não percebemos que as temos. Não temos crenças, estamos nelas. Perfeito? Essa é a coisa. Eu sei que vocês gostam de definição, então eu já escrevi aqui porque eu sabia que o pessoal ia falar, beleza. Tá bom, então, agora define. O que é crença? Bem, então vamos lá. A crença são o substrato mais profundo da nossa existência. Algo tão fundamental que não percebemos que as temos. É como se não tivéssemos crença. Nós estamos nelas. Perfeito? Não. Excelente, Laura. A Laura fala assim, herança de Descartes. Não é herança de Descartes, pelo contrário. Descartes está no século XVII, né? Qual que é a produção? O que Descartes produz pra gente? Descartes produz uma ideia forte. Uma ideia forte. No século XVII não existe uma ausência de ideias. Pelo contrário. Existem crenças muito fortes e ideias muito profundas. Olha, porra, é no século XVII que nasce a física, né? Newton, Kepler, Galileu, Leibniz. São pessoas que têm ideias, que estão tentando dar... O que são ideias? Vamos lá. Ideias são pensamentos que elaboramos conscientemente, que podemos modificar e questionar. São como ferramentas que usamos para a gente poder pensar. E a gente só precisa de ideias quando existe uma fratura nas crenças. Atenção, imagina só. Se nenhuma crença sua fosse questionada em nenhum momento, você não precisava de ter ideia na cabeça, você não precisava pensar, era só viver. Mas as crenças são questionadas ou pelo imperativo da realidade, ou por uma palavra de alguém, ou porque você viu um filme, ou qualquer coisa. O que você precisa? Você precisa de ideias, de ferramentas, para poder elaborar, ou seja, construir um outro caminho que contorne aquele buraco, tapar aquele buraco, ele ficar mais forte, construir uma ponte sobre aquele buraco, mandar aquele buraco pra puta que pariu, virar as costas e ir pro outro lado. Mas você precisa de ideia para isso. O que Descartes oferece pra gente? Uma ideia, porra. E tratava assim, como uma ideia. Então, ali no século XVI para o século XVII, é um momento de ideias, do século XVI para o século XVII, é um momento de ideias, crenças estáveis, ideias começam a surgir, ideias fortes, mas surgem como ideias. E nesse artigo que eu estou discutindo com vocês, que é o artigo do Ortega, que acho que é a parte mais inovadora desse artigo, o que eu estou falando aqui é banalidade, né? No sentido, banalidade não para nossa conversa, né? Banalidade na mão dos filósofos. Mas o que não é banalidade nesse artigo do Ortega é que ele fala, ali tem uma inovação mesmo. Ele fala o seguinte, olha, cientista e poeta é a mesma coisa. Em que sentido? No sentido que ambos precisam de criatividade para elaborar alguma coisa que explique algo, ou que dê estabilidade a algo que não está estável. Então é quase como se ele não dissociasse a função do cientista e a função do poeta. A função do cientista e a função do poeta, elas são iguais, são semelhantes, eles só usam uma linguagem distinta. É como se estivesse dizendo o seguinte, cara, ok, a física newtoniana ela é científica, mas na medida em que não precisou ter criatividade, inventar alguma coisa que respondesse a uma fratura específica de uma crença qualquer acerca do universo físico. O que Newton precisou fazer? Newton precisou explicar melhor o mundo. Por que ele precisou explicar melhor o mundo? Porque uma parte desse mundo físico estava sendo questionada. Porque alguma crença foi fraturada. Então o problema não é a fratura das crenças, o problema é... Atenção, a fratura das crenças não é o problema. O problema é a incapacidade, a ausência de ideias.
ou as ideias incapazes, ou a loucura. Você vai, por exemplo, no parlamento brasileiro, por mais que você goste do político A ou B, o fato é, eles têm crenças acerca do arranjo social que estão fraturadas. Eu não sei qual é o melhor modo, por exemplo, qual é o melhor modo de lidar com a dívida pública. Eu não sei qual é o melhor modo de lidar com a dívida pública. Porque justamente que eu não sei, são necessárias ideias fortes, ideias boas, ideias que sejam poderosas para pavimentar aquele buraco que foi criado. Porra, temos um problema, não pode, né? É um país pobre, um país que não consegue distribuir sua riqueza, um país que não consegue, né, se desenvolver. Ou pelo menos esse desenvolvimento ele não é transmitido para a sociedade como um todo. Há uma percepção real de que tá uma merda. Então, a crença social sobre poder e autoridade está fraturada. Então são necessárias ideias fortes, ideias válidas, que sirvam como pavimento, como ponte, como um caminho, um novo caminho, para que se chegue onde se quer. Perfeito ou não? Quando a gente olha o parlamento, a discussão dos nossos parlamentares, por mais que você goste do político de esquerda ou de direita, não sei qual é a tua vê, aquilo é uma loucura, é caótico. As ideias são frágeis e caóticas. Como se não houvesse um filho da puta lá dentro capaz de compreender o que eu estou falando aqui. A ausência, por exemplo, uma capacidade de pensar o Estado. Vamos pensar o Estado. Quais são as ideias acerca do Estado que o sujeito tem? Provavelmente nenhuma. Nenhuma. Então seguimos no estado, por exemplo, de desorientação absoluta acerca da relação de poder e autoridade no país, por exemplo. Perfeito ou não? Tá? Então, ideias são pensamentos que elaboramos conscientemente, que podemos modificar e questionar. São como ferramentas que a gente usa para pensar. Perfeito? Quais são, isso aqui é legal pra caramba, quais são as crenças centrais que a gente tem? Presta atenção. A gente se orienta no mundo, então o que são as crenças? As crenças, elas são um substrato da nossa existência, elas são como que é tão pré-existente, é tão fundamental que a gente sequer se dá conta que tem crenças. Perfeito? Este é o modo que o Ortega fala, a gente não tem crenças, a gente está nas nossas crenças. Quais são os grandes domínios, quais são os grandes campos da vida que a gente precisa, que a gente tem crenças acerca? Então vamos lá, anotem. A gente tem crenças sobre a realidade física, calma, a gente tem crenças sobre a realidade física, tá? Então, que eu falei, o chão que a gente pisa é sólido. O tempo e o espaço é contínuo. Quer dizer, eu não imagino que eu falei para você uma coisa e você ouviu essa coisa amanhã. Você ouviu agora. Eu conto com isso. Depois que você tem uma certa idade, depois que você passa dos 9 meses de idade, por exemplo, tem uma caneca na minha frente. Eu fecho o olho e viro minha cabeça para trás, eu sei que essa caneca continua aqui. Ela não sumiu porque eu fechei o olho, porra. A continuidade dos objetos no espaço, mesmo quando a gente não está olhando para eles. São crenças que a gente tem, a gente não fica se questionando sobre isso. Calma. A gente mais ou menos confia nos nossos sentidos, de algum modo. Quer dizer, se eu tô olhando e vendo, é porque tá lá, porra, né? Se eu botei na boca e senti o gosto, é porque tem alguma coisa na minha boca, e assim por diante, né? São coisas que a gente não fica questionando. São coisas que a gente conta com isso para viver. Então, crenças sobre a realidade física. Depois, crenças sobre o tempo. Perfeito? Então, a gente tem crenças sobre a realidade física, sobre o espaço, e tem crenças sobre o tempo. Foi aquilo que eu falei. Eu falei, olha, no dia a dia, a gente sabe que a gente não pode alterar o passado. A gente sabe que a gente não pode alterar o passado. No entanto, quando, por exemplo, acontecem alguns eventos traumáticos, não é... Eu, como psiquiatra, vi isso algumas vezes. Não é incomum que as pessoas pensem, porra, mas se eu tivesse feito... o que você está pensando, você está questionando a continuidade do tempo de algum modo. É que você não fez aquilo. Você não pediu para sua mãe ficar em casa, então ela não ficou em casa, então ela foi atropelada e ela morreu. Você não consegue voltar no tempo. A gente não questiona, quer dizer, é a crença de que existe uma continuidade no tempo, que existe uma continuidade entre passado e futuro, que a gente está no meio dessa história, e que o tempo corre para frente, não corre para trás. Então, esse é um outro conjunto de crenças que a gente tem, acerca do tempo. Depois, crenças, que é um outro... são crenças lógicas, é a crença de causalidade, ou seja, os atos geram consequências, as ações geram consequências. Né? A gente consegue basicamente prever alguns fenômenos, a gente crê nessas coisas, né? Quer dizer, se eu esquentar água, se eu botar água dentro de uma chaleira, botar em cima da boca do fogão e ligar o fogo, aquela água vai ferver. Não estou dizendo... A gente conta com isso o tempo todo, né? Tem causalidade. A gente tem outro conjunto de crenças, quarto conjunto de crenças. Crenças sobre as outras pessoas, como eu estava dizendo, que existem outras mentes ali do outro lado que são capazes de me ouvir, entender o que eu estou falando, dialogar, etc. Né? A gente conta com isso. A gente conta sempre que a gente vai... Você pode comprar o pão para mim? Você pode entregar tal coisa? Você pode pintar de azul minha parede? Você conta que outra pessoa
entende o que você está pedindo. Fala, pintar de azul significa pintar de azul, não significa ir no zoológico, matar uma girafa e trazer a cabeça dela e botar na mesa de centro da tua sala. Quer dizer, a gente conta com essas coisas o tempo todo, né? Então, mas isso vem de onde? Isso vem das crenças sobre as outras pessoas, porra. Existe uma realidade do mundo social, existe uma possibilidade de comunicação, uma possibilidade de compreensão mútua. Outras coisas, crenças culturais profundas. Isso é um outro conjunto de coisas. A crença que existe o bem e o mal, que existe o certo e o errado, que matar, não dá para ficar matando os outros, né? Que não é bom, é errado matar os outros, que é errado roubar. Crenças culturais, sobre propriedade privada, crenças sobre o conhecimento. Quando a gente vai estudar ou vai ler alguma coisa, você para assistir essa aula, você não se perguntou, mas será que eu sou capaz, eu tenho cognição? Não, está aqui, você conta que você poderia entender alguma coisa que eu estou falando, né? Depois, uma outra que é fundamental, a crença sobre a identidade do eu. É um sétimo conjunto de crenças. Ou seja, quando eu acordo, eu conto que eu sou eu, que eu não sou o Pedro, né? Quer dizer, a gente não se questiona sobre a identidade do eu. Eu sou eu. E seguimos falando, né? Mas eu peço, pode comprar pão. Filho, pode comprar o pão. Hoje é sábado. Você pode ir lá na padaria comprar pão. Fui eu mesmo que falei isso? A gente não fica se questionando sobre essas coisas, né? Isso é evidente. Calma lá. Calma lá. Quem já é um pouco mais sensível, já viu assim, que essas porra não são tão evidentes hoje, porque tem gente se questionando se é homem ou se é mulher, tem gente se questionando se é cachorro, tem gente se questionando se é uma égua. É isso, a gente tá num mundo de crenças fracas, questionadas e poucas ideias para poder dar resposta. Não tem ideia para dar resposta. Aquilo mesmo que eu falei, que eu tava dizendo assim, eu fecho o olho, viro pro lado, não vejo minha caneca. Mas eu sei que ela tá aqui. Não, você tá questionado, tem um monte de gente questionando isso. Cadê as ideias? Questionar é fácil, pô. Questionar é bom até, inclusive. Quer dizer, o próprio cristianismo, do qual a gente herda nosso conjunto de crenças acerca de um monte de coisa, ele foi questionado desde o seu nascimento, pô. Então, quer dizer, é assim. Fala, peraí, por que é assim? Preciso de ideias. Então, a formação da patrística, a teologia, a apologética, ela nasce como uma necessidade de pavimentar, deixar as crenças sólidas. Perfeito ou não? Então, a crença no mundo natural, a regularidade das leis naturais, que o sol vai nascer, que tem primavera, outono, verão, inverno, que se eu ferver água, ela ferve, né? Ela não vira outra coisa. São leis naturais, a gente conta com isso tudo. Agora, o problema é que no nosso tempo, isso é importante pra caramba pra gente continuar nesse nosso curso, é que algumas crenças fundamentais, elas foram, ou elas estão tentando ser, elas são abaladas. Por exemplo, a crença sobre a realidade e a verdade, né? A crença sobre a realidade e a verdade. E tem motivo para isso. Tem motivo para falar, o que é realidade, o que é verdade? A gente não precisa ir nem tão longe, não, porque essa coisa não é coisa de filósofo, é coisa do dia a dia. Quando começa a falar de fake news, de inteligência artificial mudando o cara dos outros, outro dia eu ouvi o presidente da Itália dando uma declaração absurda, que, pronto, quando eu vi aquilo, eu falei, é impossível que o presidente tenha dado essa declaração, é impossível. Aí o pessoal, babaca, claro, aquilo foi feito inteligência artificial, porra. Era a cara dele alterada pela inteligência artificial, evidente que foi. Aquele vídeo não é real. Só que imagina, a mesma pessoa que falou que aquilo é absurdo, não sei o que, daqui a pouco ela sabe que é inteligência artificial, ela não vai dar o braço a torcer, vai esbravejar qualquer coisa, mas a crença dela na realidade, na verdade, foi abalada. Fala, porra, não consigo mais distinguir o que é verdade, o que é real, o que não é real, o que é verdade, o que é falso. E ela questiona a existência da verdade. Ela questiona o mundo da realidade no qual ela vive. Cadê as ideias fortes? Onde estão as ideias fortes sendo discutidas, sendo elaboradas, tentando dar resposta para esse mundo? Em lugar nenhum. A gente está num momento de ideias ausentes, de ausência de ideias. Onde os filósofos que deveriam estar elaborando ideias estão discutindo coisa passada. Publicando artigos sobre lógica, porra. Fazendo tradução de São Tomás. Não atualização de São Tomás. Uma tradução sobre ele. Então, esse livro que eu escrevi aqui, por exemplo, que eu vou publicar esse ano, chama-se Teoria Geral da Motivação Humana, são 12 capítulos. É um livro que, beleza, eu não falo sobre São Tomás no livro, mas a nota de rodapé são todas de São Tomás, Aristóteles e Platão. Como que é isso? Tá vendo? Tá lá. É que eu tô tentando atualizar São Tomás para dar uma resposta a uma questão presente, porra.